Fala, candidato, passando aqui para a gente gravar um novo vídeo em razão dessa pergunta que me foi feita. Eu acredito que pensar sobre isso aqui de uma forma geral dentro do concurso vai te ajudar muito a avançar nessa preparação mental para o concurso que você escolheu. E para isso hoje a gente vai falar então sobre relacionamentos. Sejam eles conjugais, sejam eles fraternais, sejam eles entre filhos, entre amigos, são todos os tipos de relacionamento que nos envolvem. E dentro desse amaranhado, dentro dessa integração aí entre pessoas, faz com que muitas vezes não sejamos completamente autônomos dentro das nossas decisões que vamos fazer. E por isso eu resolvi falar um pouquinho disso, porque dentro dessa preparação psicológica está muito ligado, porque vai atender a sua expectativa de alguma maneira, te ajudar a pensar sobre o tema. Então fica até o final e não deixa de curtir caso você tenha gostado e queira compartilhar também alguma experiência sobre isso. Mas vamos lá. Hoje o que eu queria falar sobre relacionamento é o seguinte: sempre quando nós interagimos com uma outra pessoa, de uma certa maneira, essa pessoa ela integra a nossa visão, as nossas crenças, os nossos valores, por isso que a gente se conecta a ela. E a partir, vamos iniciar então, seja esse encontro, um encontro sanguíneo, um encontro onde você não escolhe, sejam os familiares, seus pais, seus filhos, sejam eles através daquelas escolhas que você previamente realizou, seja com a esposa, seja com os amigos. De uma certa maneira, você vai notar que esses relacionamentos, eles passam a existir em face dessas atribuições, características, comportamento, que a gente vai olhando, admirando, conhecendo e gostando das outras pessoas. Ou seja, a gente vai nos unindo àqueles que de alguma medida, de alguma maneira, têm características similares às coisas das quais gostamos, nos identificamos. E aí surgem então os relacionamentos. Pensando na pergunta, relacionamento amoroso, depender do olhar do outro dentro da casa, porque aquela decisão onde ambos falam sim, aí passam a decidir as coisas de uma forma junta. Existe uma questão aí dentro que é pouco falada, que é a questão de autonomia dentro dos relacionamentos. Embora sejam duas pessoas que deveriam criar suas metas, seus planos, realizações em conjunto, existe uma individualidade do sujeito ali dentro. Existe um desejo, existe uma condução natural da própria vida que não necessariamente impede que essa pessoa possa ter vínculos de relacionamento, porém tem autonomia em diversas decisões sobre a vida dela. Mas quando a gente interage muito com o outro, como é o caso de nós sermos sujeitos sociais, ou seja, vivemos em sociedade, a nossa língua, os nossos comportamentos são sempre espelhos daquilo que a gente está vivendo, existe também uma necessidade muito de aceitação e aprovação daquilo que nós estamos fazendo. Por uma causa óbvia, muitas vezes é essa concepção, ou seja, essa análise, é esse feedback que nos faz entender sobre os nossos comportamentos. Se aquilo que estamos fazendo agrada ou desagrada as pessoas das quais a gente quer ter próximo. E para isso funciona muito bem olhar sobre os relacionamentos que muitas vezes nos comportamos de uma maneira errada em relação a eles. Às vezes a gente não cria certas limitações, a gente não impede que o outro invada um espaço individual. E aí a gente começa a perder certos controles que são controles basicamente naturais, como formas de vestir, de comer, de sair. A gente perde muita da nossa essência, mas a gente pode também entender isso como uma forma de assimilação daquilo que o outro tem para nós. E esse cuidado que o outro traz sobre a nossa vida, em geral, ele precisa ser percebido como essas pessoas gostariam de cuidar e que nós tivéssemos o maior zelo possível em relação às coisas que estamos fazendo. Não são pessoas que querem o nosso mal. No final das contas, a gente sabe disso. Mas por que eu estou fazendo essa analogia? Porque se você entender isso, você vai perceber que a necessidade que o outro tem de opinar sobre aquilo que você está fazendo é por uma razão de instinto de sobrevivência. Ela quer que você não caia numa frustração, numa coisa que talvez ela tenha limitação de fazer. Então, como que você resgata a sua autonomia dentro das decisões que você toma quando você está inserido em um relacionamento, por exemplo?
você precisa fazer com que essas pessoas acreditem naquilo que você está fazendo. E para isso, o próprio argumento da pergunta que foi feita, ela pergunta se às vezes os outros não nos compreendem ou não acreditam em nós. E aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco diferente. Será que você acredita naquilo que você escolheu fazer? Será que você sente e percebe que as suas ações estão te levando ao resultado que você gostaria de alcançar? Você sabe por que eu falo isso? Porque se a resposta é sim, de alguma maneira a sua energia vai estar muito ligada àquilo que você vai estar fazendo. O seu desprendimento, sua vontade, a maneira como você trata esse tipo de coisa, isso tudo vai estar muito ninguém vai conseguir te ignorar em relação a isso. E de alguma maneira é assim que as coisas nascem dentro do relacionamento. Quando aquilo fica de uma forma onde você já mostrou que é aquilo que você quer fazer, é aquilo que você sabe fazer, que você gostaria de fazer, as pessoas começam então a não duvidar mais. Elas começam a apoiar ou pelo menos neutralizar, não criar dificuldades, porque muitas vezes o outro também se adapta àquela mudança, né? Então, por exemplo, se você tinha o hábito de sair, para de sair, seus amigos começam a perceber a sua ausência. Se você tinha o hábito de frequentar as festas familiares e evita algumas, diminui a sua prática, as pessoas também vão sentindo. Dentro do relacionamento, se depois do trabalho você tinha o hábito de chegar, tomar um banho e todos os dias, sei lá, ligar a TV e assistir um filme com a esposa, e de repente você para e vai começar a ler seus livros e vai começar a separar um horário para você estudar, as pessoas que estão ali ao seu redor também vão sentir aquela mudança. Mas elas precisam entender que aquela mudança se deu em razão de uma necessidade, em razão daquilo que você escolheu. E essa escolha, muitas vezes as outras pessoas, né, elas precisam entender que vai repercutir positivamente na vida delas também. Então, se você está fazendo isso, mas deixando claro que aquilo é uma construção mútua, que o objetivo daquilo é para que ambos tenham, né, um conforto, uma segurança, e pergunte ao outro o que ele gostaria de ter de você, por exemplo, que aí você vai tendo feedbacks, que você vai podendo talvez perceber que às vezes esse desejo que você quer dar para o outro não é desejo do outro. Então você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você mesmo. Tenha isso de uma forma mais clara, que vai te ajudar com certeza a melhorar o seu poder de decisão, o seu poder de persuasão sobre aquilo que você quer que o outro acredite verdadeiramente em você, e automaticamente as suas ações vão ficar muito mais pautadas naquilo que é a sua crença, é a sua verdade, e vai te ajudar muito dentro dos relacionamentos a transformar isso. E uma última dica: entregue mais do que as pessoas pedem. Isso ajuda muito a construir bons relacionamentos. Dentro de um relacionamento, você tem que estar sempre muito mais disposto do que cobrante. Por que eu falo isso? Porque se você consegue produzir, se uma pessoa sem te pedir, você conseguiu ali fazer algo a mais, em geral, a pessoa vai estar sempre com um ar de satisfação. É sempre muito mais prazeroso perceber. E aí você pode querer isso dos outros também, e eu concordo que às vezes faz falta, mas quanto mais você trabalha isso, que é um plantio, melhor vai ficar a sua colheita no final das contas. Com isso eu encerro. Não sei se era um tema que você tinha alguma dúvida, se te esclareceu. Não deixe de comentar, que isso ajuda bastante, né? A gente entender qual que é o seu olhar sobre o tema. Até o próximo vídeo.